Olá a todos, Rodrigo Silva aqui, e como eu sempre falo aqui no canal, eu não tenho nenhum segmento ou tema fixo, eu simplesmente gosto de registrar, compartilhar os meus interesses e hobbies. No último ano o foco tem sido quase que totalmente em drones FPV, mas recentemente eu resolvi revisitar um tema que eu gosto muito, que é construir e modificar instrumentos musicais, especificamente guitarras e baixos. Inclusive, se você voltar em uns 10 anos aqui no canal, você vai encontrar uma série de vídeos nesse assunto. Eu quero aproveitar esse vídeo e contar brevemente a minha história com luthieria, mas eu vou deixar capítulos no vídeo, então se você quiser pular direto para algum ponto da construção ou assunto específico, é só clicar aí de acordo com o que te interessa. Vamos lá, em meados dos anos 2000 eu comecei a me interessar por guitarra, na época muito fã de heavy metal, especialmente Metallica. Eu tinha uma guitarrinha bem simples que meu avô me deu de presente, era uma guitarra usada, sem marca nenhuma. Foi basicamente a mais barata que a gente conseguiu achar numa loja ali que tinha na Rua do Seminário, ali no centro, ali bem perto ali da Santa Efigênia. O corpo dela era tipo extrato todo encompensado, que era bem fininho, bem abaixo da espessura padrão, mas tinha um monte de massa, era muito pesadona. Já o braço tinha aquele bico, né, mais pro lado de uma Jackson ou coisa do tipo, então era uma guitarra ali bem peculiar. Eu sempre gostei de desmontar as coisas e mexer, e na época eu já tinha começado a fuçar na guitarra, até que eu descobri que tinha um lugar ali na Teodoro que vendia os corpos de guitarra de vários modelos, prontos, né, porém cru, direto na madeira, e eu achei que aquele braço ia acabar combinando para montar a tão sonhada Explorer branca igual do James Hetfield. Porém era mais ou menos essa época assim de final de ano, e eu fui lá, estava fechado e o recesso deles ia durar ali mais ou menos um mês. Como eu sou muito ansioso e estava hiper focado nesse assunto, eu já comecei a ir atrás de informação sobre madeira e construção de instrumentos musicais. Na época, lógico que não existia YouTube ou Instagram, então a fonte de informação era fóruns gringos. Inclusive foi nessa época que eu comecei a aprender inglês também por conta própria, que eu sabia que eu aprendendo isso eu conseguiria aprender basicamente qualquer coisa, porque não tinha nada de informação em português e ainda rolava muito aquela coisa que quem sabe esconde o jogo, no máximo querem vender ali um curso. É alguma coisa que ainda tem até hoje, mas se você entrar no YouTube você acha já bastante informação livre sobre o assunto. Bom, e aí eu fui lá no Largo da Batata, hoje em dia é aquela região ali da Estação Faria Lima. Lá tinha várias madeireiras e eu consegui achar uma peça de marupá, que no ramo de instrumentos chamavam de marupá, mas se você fosse na madeireira falar marupá, ninguém sabia. Então você tinha que chegar lá e falar, eu quero cacheta. E eu encontrei uma peça larga o suficiente para fazer o corpo de uma Explorer, que é uma guitarra relativamente grande, em uma peça só, sem emenda, né? O que foi legal. E eu comprei essa peça. Aqui eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, mas basicamente eu comecei a construir essa guitarra com um formão, uma furadeira, brocas e aquele acessório que vai na furadeira para você conseguir fazer lixadeira, né? Só isso. Aqui tá ela, já teve várias modificações, mas enfim, deu certo. Depois disso eu comecei a construir outros modelos, aprender mais e comprando ferramenta. Inclusive eu cheguei a começar a oferecer esse serviço de fazer modelos sob encomenda. Na época eu fazia isso pelo Mercado Livre, inclusive tá aqui a minha marca na camisa, eu até cacei essa camisa lá do fundo do armário justamente para trazer aqui nesse vídeo. Inclusive o meu nome de usuário no Mercado Livre até hoje, depois de 20 anos, ainda é Rod Guitars, justamente porque eu comecei essa conta para trabalhar com construção de instrumentos sob encomenda. E eu fiz isso durante alguns anos, fui melhorando, comprando ferramentas, aprendendo, até que começou a chegar esses kits da China, que era feito tudo em CNC, né, que querendo ou não acabava sendo melhor o acabamento e era mais barato, né, e não dava para competir. E foi aí que eu parei de oferecer esse serviço. Outro motivo é porque já estava ficando bem complicado de achar madeira. Eu nunca me auto-intitulei luthier. Inclusive tem uma coisa interessante que aqui no Brasil todo mundo que mexe com isso é luthier. Mas fora do Brasil existe o Guitar Tech, que é o cara que faz ali a regulagem, algum reparo, modificação. E existe o luthier, que é quem realmente constrói. Aqui no Brasil é todo mundo que mexe com isso é luthier. Eu mesmo construindo ainda não me considerava luthier, porque eu acho que luthier é o cara que constrói aqueles instrumentos acústicos, principalmente aquela coisa mais clássica de violino. E assim, para mim, esses são os luthiers. Hoje em dia qualquer um tem acesso a uma CNC, e põe uma madeira ali com um projeto,
não é necessariamente um luthier quem constrói guitarra, né? E isso é a minha opinião, lógico. Eu era apenas um construtor de guitarras. Mesmo tendo parado de construir, eu nunca deixei de oferecer o serviço de Guitar Tech, mas eu também nunca divulguei, então eu só atendo os meus amigos que me conhecem de longa data ou as pessoas que eles indicam. Mas durante todos esses anos sempre continuei mexendo porque eu gosto, né? Então não é pelo dinheiro, mas eu mexo porque eu gosto de mexer com instrumento. Aí em 2015 eu revisitei esse tema, que eu construí uma guitarra depois de vários anos também sem mexer com isso, que está registrado aqui no YouTube. É aquela minha série da Telecaster e junto com isso tem alguns outros projetinhos que eu fiz ali naquele espaço de tempo que eu voltei a me interessar pelo assunto. E agora, vamos finalmente chegar ao ponto desse vídeo. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sou músico, não toco em banda, nunca me interessei para ir a fundo para estudar música. Eu sou uma pessoa que aprendo muito autodidata e música é uma coisa que você precisa ter muita disciplina. Nunca fui. Eu sou basicamente aquele cara que toca em casa e joga ligado no Rocksmith. Eu já tenho 2 baixos. Esse 5 cordas que eu construí, que inclusive ele está todo desmontado aqui porque eu estou no processo de fazer uma reforma nele. Basicamente o que aconteceu é o seguinte: esse projeto é um projeto bem complexo, né? Um inteiriço, e na época não tinha nem a habilidade suficiente nem ferramenta para fazer isso, então ele tem alguns erros de fabricação, alguns problemas no braço, a escala, e é uma coisa que eu quero corrigir em breve. Ele é bem legal, ele é mogno e marfim, e foi esse o projeto que me fez querer voltar a mexer com isso. Aí eu tenho esse outro baixo aqui, que é um baixo que eu comprei da Accord, porque eu gostei dele porque o formato aqui do headstock era o formato certo, entre aspas, né? E aí eu achei esse corpo aqui no Mercado Livre, era um Strindberg, e eu juntei as peças e ficou esse baixo aqui. Um baixo simples, né? Mas um baixo legal. 4 cordas. Mas o modelo de baixo que eu sempre achei o mais legal de todos era o Music Man, né, o Stingray. Eu, por exemplo, nunca liguei para a marca Fender, Gibson. Eu sempre liguei para ter o modelo. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, tem SG, tem Les Paul, tem Tele, tem muita coisa, só que tudo guitarra baratinha que eu peguei e fiz regulagem, fiz alguma modificação, porque eu queria o modelo de guitarra em si. Nunca liguei para a marca. Para quem está fora do Brasil, conseguir algo assim é bem simples. O cara vai lá e compra um Square, ou no caso do Music Man, vai lá e compra um Sterling e faz alguma modificação, tá pronto, um ótimo instrumento. Só que o problema é que aqui no Brasil, mesmo esses instrumentos de entrada já chegam num valor caríssimo. Eu fui pesquisar quanto está um Sterling aqui e olha aí o preço, eu vou colocar um print. Então 7, 8 mil um baixo. Eu, não sendo músico, não consigo justificar um investimento desse. Para mim não faz sentido. Aí eu até tentei ir atrás de um modelo chamado OLP, que é um modelo licenciado que saiu ali em meados de 2005. Mas está meio difícil de encontrar, né? Também já é um instrumento bem antigo. E os poucos que eu achei ali na base de 3, 4 mil, que é um pouquinho caro também para esse instrumento. Aí eu fui atrás de outras opções, né? Tentar achar alguma outra coisa. Mas tinha basicamente 2 requisitos que era imprescindível para mim. Eu não abro mão deles, que era braço com escala clara e a configuração de tarraxas ali igual ao original, 3 mais 1. O que acaba limitando, né, as opções. Foi aí que eu acabei chegando no Tajima, no TBM4. Eu achei esse aqui, eu vou colocar uma foto de como ele estava aqui. Eu achei ele na OLX por R$700, um preço legal pro baixo no estado original dele. E acabei comprando, mas aí já pensando em ir atrás do outro braço. Eu tentei procurar no AliExpress um braço desse. Você acha um monte de braço lá tipo Fender, né, com headstock Fender. Mas Music Man eu não achei. Você acha o baixo Music Man inteiro lá para vender, a réplica. É algo que também acaba ficando muito caro por causa do imposto. Vai ficar aí uns R$3.000 para você importar e tem todos os riscos de importar um negócio enorme daquele lá. Mas aí não teve jeito e eu vi que eu ia ter que construir mesmo se eu quisesse ter o que eu queria. E já que eu vou fazer mesmo, então eu resolvi ir atrás das especificações do modelo clássico dos anos 70. No caso aí é a espessura e largura do braço, e uma coisa bem peculiar é o raio, que é o raio de 7,5 polegadas. É um raio que não chega a ser igual o raio mais curvado da Fender, que é 7,1/4, e ele também é mais curvado do que o 9,5. E para você ter um braço com um raio de 7,5, você só vai conseguir de 2 formas. Você compra o Music Man americano, reedição, que na conversão direta, sem contar imposto, custa pelo menos 18 mil.
Ou você vai atrás do vintage dos anos 70, que aí aqui no Brasil vai custar mais de 30 mil, o que é totalmente fora da realidade. Eu estava bem por fora do assunto e já nem sabia se ainda existia lugar para comprar madeira. Comecei a procurar pela internet, mas é sempre bem mais caro, né? Aí o Maurício lá do Drone Lab, que já trabalhou com marcenaria, me lembrou da Madeiras BR, que fica ali no Brás. Eu já comprava madeira lá há muitos anos, só que era em outro endereço ali próximo do gasômetro mesmo. E eu fui lá, achei uma peça de marfim, mais ou menos nas medidas que eu precisava, vou deixar uma foto aí. E eu já pedi para eles fazerem a parte de aparelhar e cortar, porque eu não tenho acesso a máquinas muito pesadas, né, para fazer isso. E uma coisa legal que me motivou a revisitar esse assunto também é que hoje em dia eu tenho acesso tanto à impressora 3D, eu acho que dá para ver aqui no fundo, né, que tem uma impressora de resina, aqui embaixo tem uma impressora de filamento, ali do lado está o laser, e isso facilita bastante para você fazer gabarito, fazer pequenas traquitanas que vão ajudar ali. E também a gente tem mais acesso a ferramentas, né? Tanto aqui no Brasil como dá para comprar no AliExpress praticamente tudo. Na época que eu comecei a mexer com isso era tudo na base do improviso, você ficava tendo que inventar uma ferramenta ali e era o que tinha. Mexer com madeira é bem legal, mas quando se tem ferramenta. Dá para fazer com quase nada, mas aí haja braço e precisa ter muito boa vontade mesmo. E agora eu vou começar a passar aí uma série de fotos e vídeos do processo de construção. Eu não gravei nenhum tipo de narração durante o trabalho, primeiro porque eu estava usando máscara e segundo porque eu vou adiantar bastante esses vídeos, porque senão esse vídeo já ia ficar bem mais longo do que já está. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar o molde do braço. A parte da escala foi a partir do padrão, né, das medidas padrão, e para o headstock ali, o shape, eu usei referência de foto. E aqui eu tenho os gabaritos, né, que eu cortei na laser, lá no Drone Lab, que o laser deles é mais potente que esse meu aqui. E principalmente é maior, né? Então eu já tinha tentado cortar aqui fracionado, mas para não ter risco, né, é melhor ser uma peça só. E aí eu colo com o método de usar fita e supercola. Põe um pedaço de fita na madeira, um pedaço de fita no gabarito, cola e depois você tira sem estragar nenhum dos dois. Quando você precisa fixar rápido, tem esse sprayzinho, né? E aqui o braço tá no ângulo, tanto porque aqui no cantinho tem um nó, como porque o sentido dos veios estava assim meio inclinado. Então eu tô seguindo o sentido dos veios. Esse blank aqui, naquele gabarito que eu vou mostrar, eu consegui planear ele, deixei ele com 20, 21, um pouquinho a mais do que o necessário. E a escala aqui é a mesma coisa. Ela está um pouquinho mais gorda porque ainda vai ter a parte do raio, né? Mas a ideia aqui é eu ter as marcações para fazer o canal do frete, dos trastes, né? E já fazer os furos para marcação de bolinha. Aqui com o molde fixado ali, né, com fita, eu já aproveitei para fazer os furos das tarraxas com uma broca pequena, né, só para ter a localização deles ali. E aqui eu fui cortar o excesso do blank ali, né, para deixar bem próximo. Eu tenho a serra de fita ainda, o que facilita bastante nessa hora. E a ideia ali é cortar o mais rente possível do molde, para depois vir com a tupia, com o rolamento, né, para fazer o corte baseado no molde. Esse gabarito que eu fiz ajudou bastante, tanto para planar e calibrar a espessura das peças, como nessa hora aí para com a tupia fazer o contorno ali final do braço. Essa é uma coisa meio perigosa, se você nunca mexeu com tupia, é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, porque se você vacilar ela dá um tranco
Aí eu tava fazendo o canal do tensor. O tensor que eu tô usando é um tensor nacional, qualidade bem legal. A única coisa que eu comentaria do tensor é que podia vir a chavinha junto, né? E não vem, porque o chinês ele vem com a chavinha, e se você comprar o baixo mesmo da Gima, ele também costuma vir com a chavinha. É que esse que eu comprei usado acabou não vindo. E aí eu já estava com a escala e o braço calibrado e chegou a hora de juntar os dois, né? No caso aí a escala ainda está reta e um pouquinho acima da espessura final. Eu comprei recentemente esses grampos também, que eles facilitam bastante. E aí a mesma coisa que eu fiz, né? Só que aí eu estou usando o braço como a referência e eu vou tirar o excesso da escala para depois também passar a tupia e deixar ali tudo tudo certinho. Para fazer essa parte dos slots dos trastes, eu já tinha uma serra, né? Essa serra eu tinha há muitos anos e ela tá meio cega e foi meio difícil fazer ali. Eu também imprimi uma peça ali para servir de guia. Aí eu estou fazendo os furos das marcações de bolinha. E eu imprimi na impressora de resina umas bolinhas, né? Tanto para a parte ali da frente da escala como a lateral. E o legal de você ter impressora de resina é que você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu, no caso, usei 8 milímetros. Eu acho que é um pouquinho maior que o padrão, mas eu acho legal assim as bolinhas maiores. E aqui essa ferramenta foi muito útil. Isso é algo que não foi algo que eu inventei, né? Mas eu tive que adaptar. Você acha na internet tanto versão paga como gratuita, o gabarito para você conseguir fazer o raio. Como esse é um raio mais arredondado, né? 7,5, para fazer isso na mão, na lixa, ia ser muito complicado. Ia demandar muito braço mesmo. E aqui eu faço rapidinho, ainda porque eu estou indo bem cauteloso, né? Porque dá para ir bem até mais rápido. Aí mostrando que ficou certinho. E para acabamento eu escolhi óleo dinamarquês. E eu estou aproveitando que ainda estava sem os trastes, né? Eu já tinha lixado. Eu lixei até 220 e já estou passando uma camada ali para dar uma protegida. Bom, aqui no corpo original da Tajima eu também vou ter que fazer algumas modificações, porque aqui o encaixe do braço está fora de padrão. Ele tanto é mais largo como mais fundo, e se fosse só isso eu podia adaptar no braço novo, mas eu quero fazer o braço novo no padrão. E aqui também está irregular, então por exemplo aqui 18,52, aí mais aqui na frente 17,16 e do outro lado 17,50. Então ele está totalmente irregular aqui. Tem três medidas. Aqui dá três medidas diferentes. Então eu vou ter que preencher aqui e refazer o corte para o braço novo servir certinho. Esse braço novo eu estou fazendo com o padrão que ele é 1 polegada aqui, a espessura final, por
63,5 mais ou menos aqui no último traste. 63,4, 63,6, alguma coisa assim. Então no momento ele tá sobrando bastante aqui. Sobrando 1 milímetro mais ou menos, que é a diferença, e ele tá super baixo aqui. Ele tem que ficar mais alto. Aqui o braço original da Tajima, que ele é bem grossão aqui, ele tem mais de 1 polegada. Ele chega a ter 28,5. 1 polegada. Deixa eu ver aqui, eu sou meio ruim para saber em polegada. 1 polegada é 25,4, né? Então ele tem bem mais de 1 polegada. E aqui na largura no último traste, ele tem também quase 65. Ele tem, na verdade ele tem 64,5, então ele é 1 milímetro mais largo do que o padrão Fender e o padrão Music Man, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Então vou preencher aqui. A questão da pintura não vai influenciar muito, porque vai ser só vai ser mais ou menos meio milímetro de cada lado, e aqui é madeira mesmo, né? Não vai ter problema. Aqui no braço, o próximo passo é instalar os trastes. Eu resolvi aplicar pelo menos 1 ou 2 camadas de óleo, já para dar um acabamento, porque aí eu consigo lixar, né, de forma geral. E aí eu vou instalar os trastes agora, antes de fazer o shape, porque é legal você ter uma superfície mais robusta aqui, né, para você bater os trastes. E aí depois eu coloco fita aqui para proteger quando eu estiver fazendo o resto, e ainda aplico mais algumas camadas de óleo quando eu estiver fazendo o acabamento final do braço. Aqui, começando a mexer com trastes, essa foi a primeira vez que eu trabalhei com traste de aço inox, e eu vou te dizer, viu, é uma luta. Tanto, mesmo eu estando usando ferramentas novinhas que eu comprei recentemente, nunca tinha usado, foi bem difícil e haja braço. Aquela madeirinha ali é um pedacinho de ébano que eu uso para bater, e ali eu vou sofrer, ó, para tentar cortar. Esse alicate eu nunca tinha usado, é novinho, e mesmo assim tá difícil, então eu tive que recorrer a uma luva ali. E todo esse trabalho de traste do começo ao fim eu fiquei com a mão doendo depois. Foi bem complicado. Aí eu comprei no AliExpress essa lima aqui. Ela tem um lado ali que é 45 graus e um lado que é 90, né, que é reto. Então para fazer esse acabamento inicial ali ajuda bastante. Ele facilita porque fica tudo certinho, tudo igualado. Lógico que depois tem que vir um a um fazendo a parte mais fina, mas isso aí já adianta bastante. Aqui o resultado. E aqui eu colando os veneers e depois vindo com a tupi aqui para deixar certinho e alinhar toda aquela bagunça que tava aqui. Eu tive que fazer um gabarito ali na laser, e então já ficou com o shape certinho ali, foi só acompanhar com a guia ali do rolamento da fresa. No geral acabou sendo pouco material extra que eu adicionei, principalmente dos lados, mas fez toda a diferença. Aqui chegou uma hora bem legal, que é fazer o shape do braço. Eu finalmente comprei essa ferramenta aí, que é uma Shinto Rasp. É uma grosa japonesa, que em vez de ela ser tipo uma lima, elas são várias serras lado a lado, e ela corta madeira dura como marfim, como se fosse pinos. É muito fácil. Lógico que aí está bem acelerado, mas mesmo assim acho que dá para vocês verem como ela desbasta rápido. De um lado ela é bem grossa, do outro lado é fina, e como ela tira bastante, você tem que tomar cuidado para não passar da conta. E aí, finalizando aí com uma lixa. Aqui eu estava tirando o excesso da espessura ali do headstock. Bom, e aqui o corpo do baixo está desmontado, né? Até para facilitar. A principal alteração que eu fiz foi aqui, que eu coloquei uns pedacinhos de veneer para tanto estreitar um pouquinho como subir. Então agora está na altura certinha e tá bem mais justinho.
Ai, agora já tá legal. Aqui em cima, né, eu vou tentar fazer alguma coisa para disfarçar, mas não é minha prioridade. O importante para mim é tá funcionando bem e tá apertado aqui. Outras coisas que eu precisei fazer, aqui um parafuso tava bem na pontinha, ele lascou a madeira, então eu coloquei isso aqui. Depois eu vou fazer o shapezinho melhor aqui. E a outra coisa que eu vou precisar fazer, que é uma coisa que eu só notei quando eu tava mexendo no baixo mais a fundo. Bom, é o seguinte, a ponte que eu comprei, eu acho que ela tem a mesma furação dessa daqui. Mas, olhando mais a fundo, eu notei que essa ponte estava torta. Então dá pra gente colocar aqui, ó, colocando na pontinha. E aí quando eu coloco aqui, ó, tá vendo que sobra um pouco? Então essa ponte estava torta. Então o que eu vou fazer aqui eu vou preencher esses furos desse parafuso aqui com madeira. Vou deixar só esse aqui que é do fio de aterramento. E vou refazer todos os furos, até porque vai ter os furos passantes da corda, né? Então de todo jeito ia furar. E aí eu já vou furar e colocar a ponte nova alinhadinha quando chegar. Aqui o shape do braço também já tá pronto. Tá sem acabamento ainda aqui, tá cru na madeira. E aqui também eu tô aguardando as tarraxas chegar para ter a dimensão exata para furar e fazer essa ondinha aqui, né? Essa rampinha. Depois disso eu fiquei um tempo parado aqui com greve de correio e tudo atrasando. Eu tava esperando chegar a tarraxa para mim fazer o furo e também algumas ferramentas. E aí eu finalmente consegui dar continuidade. Eu tô tirando o excesso ali com a Shinto e aí eu comprei essas lixas que vão ajudar bastante para fazer esse contorno aí de forma consistente. Aqui já fazendo os furos, furo piloto ali para o parafuso. Aqui eu estava localizando a posição da ponte, fazendo os furos passantes para as cordas. Essa é uma outra característica do modelo dos anos 70, batendo ali as buchinhas. Infelizmente lascou ali, as duas de baixo lascou um pouquinho quando eu estava batendo. E aqui eu já estava fazendo o acabamento final. Primeiro passando um pouquinho de thinner, né, para tirar toda a poeira, algum excesso de gordura. E ele seca instantâneo, né? E aí eu vou passar algumas demãos de óleo dinamarquês. Eu passei mais ou menos umas 3 demãos. É assim, você aplica e já remove logo em seguida, alguns minutinhos. E depois da terceira eu apliquei ele com uma lixa. Primeiro uma lixa 360, se eu não me engano. Então você usa a lixa d'água e usa o óleo ali como se fosse a água, né? E aí fica bem lisinho. E aí eu fiz mais umas 2 camadas e eu fiz isso de novo com a lixa 600 depois, antes de finalizar. E eu não vou mostrar no vídeo, mas eu terminei esse acabamento depois com cera, aquela cera de carnaúba. Então ficou um acabamento combinado de óleo dinamarquês e cera. Aqui a construção já estava pronta, né? Então mais uma parte daquela lá que eu comentei, né, da dificuldade de lidar com traste de inox. Essa lima aí para nivelar também é nova. Eu comprei no AliExpress. E aí o processo é você pinta ali com canetinha todos e vai passando a lima até não ficar nada marcado. E aí o traste acaba ficando reto, depois você tem que vir com essa outra lima aí, que ela é arredondada ali, para fazer a coroinha ali dos trastes, né, para eles voltarem a ser arredondados. Depois você tem que lixar bastante, eu tenho umas borrachinhas, né, e por último eu fiz um polimento aí com a micro retífica. Fica bem bonito esses trastes, mas mais uma vez, dá bastante trabalho. Se é a primeira vez que você está fazendo isso e você não tem ferramenta, vai no de níquel mesmo, que é melhor. E aqui eu resolvi aplicar o meu logo antigo, meu logo clássico, utilizando uma ferramenta relativamente nova para mim, né? Que é o laser. Para garantir que estava certo, primeiro eu fiz ali numa madeirinha ali.
alinhei e aí eu colei com aquele método da fita a peça ali para não mexer. 31 de dezembro de 2025, 6h07, e agora eu dou como terminada a construção do braço. Nessa primeira fase eu ainda vou montar ele com a elétrica original, né? Até porque o resto do upgrade ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Eu fiz aqui a blindagem e vai ser montado com o hardware novo, né? A ponte e as tarraxas, só que a captação e a elétrica vai ser a original por enquanto. Aqui já estava quase tudo montado, né? Só estava em duas partes separadas. Fiz os furinhos ali para os parafusos das tarraxas. Aqui o baixo já está montado e eu quero aproveitar para mostrar mais de perto as peças, né? Por exemplo, a ponte, ela tem os carrinhos de latão e ela tem o passador tanto aqui atrás como pelo corpo. Ela tem uma diferença da original que passa assim pelo corpo, porque os furos na original ele é mais para cá. Nessa daqui ele é bem lá na ponta. Inclusive essa corda que está aqui são cordas velhas, né? Que eu fiz o primeiro teste. Ela não tinha comprimento suficiente, então ela tá passando aqui por aqui, mas as outras já estão por baixo. Aqui como ficou essa parte, furar instrumento já pintado é sempre meio difícil, né? Às vezes sai uma lasquinha e tal, mas pra mim não tem problema. Aqui o plate eu usei o da Tajima mesmo e eu tirei aquela base de plástico para compensar essa espessura extra que eu deixei aqui com o braço atrás. Acabamento em óleo. E as tarraxas tem uma qualidade bem legal, essas aqui. Construção dela. Dá para ver pela engrenagem, né, como ela tem mais dentes, então ela tem uma relação mais precisa. Bem legal. Em cima com o logo, né, que eu fiz na laser. Baixa corda, basicamente isso. Então essas tarraxas e a ponte, achei a qualidade bem legal. A única coisa, né, que não fica igual ao original, né, que isso aqui é um pouco comprido. Então se ela fosse menorzinha, ficava um pouco melhor, mas fora isso, tá bem legal o baixo. Aqui é o seguinte, esse nut aqui pré-eslotado que eu comprei, ele tá bem fora de padrão. Eu vi que tava meio estranho. Então eu tô tendo que fazer a partir de um pedaço mesmo em branco. Olha ali a diferença. Então tava bem estranho esse aqui. Apesar da largura dele ser correta ali, os 42, eu acho que os cortes estavam pro modelo de SBS, que é mais estreito. Então, olha aí, se eu alinho aqui, ó, tá bem mais estreito. E não ia dar certo. E pra corda eu resolvi experimentar a corda flat. Eu nunca tinha usado. E assim, corda flat é bem caro, né? E então eu achei essa Magma aí, que é uma corda argentina, que é um bom custo-benefício. Acho que ela tá menos de R$300. As cordas assim de marca mais famosa americana chega a custar, sei lá, mais de R$500. É quase o preço do baixo, né? E tem aquelas chinesas Alice que são a mais barata, então essa daí seria um meio termo, né? Não é nem tão barata como aquelas chinesas, mas também não é cara igual as americanas. Bom, tá aqui o baixo montado. Eu vou dizer que isso aqui é a primeira versão dele, porque ele ainda vai ter uma segunda fase. Aqui ele tá com os upgrades, né? Tanto da ponte como tarraxa, cordas flat. Eu também não vou mostrar som porque na segunda parte vai ser o upgrade de captação e da parte elétrica. Eu vou tentar registrar um sonzinho dele atual, mas é aquele clássico som de TBM que inclusive quando ele vem ligado em série, que distorce muito. Então a primeira coisa que eu fiz nesse baixo quando eu peguei ele foi modificar a ligação do captador de série para paralelo. Diminuiu a distorção, mas ainda distorce bastante se você aumenta ali tudo, todos os controles aqui. E se você quer ouvir o som do TBM, tá cheio de vídeo aí, é só você pesquisar. Eu tô bastante satisfeito com o resultado.
Quando a gente fala de instrumentos feito à mão, primeiro que eu tô meio enferrujado, né? Faz aí 10 anos que eu não mexia com isso. Segundo que à mão sempre acontece alguma coisinha, um furo que não fica alinhado, um corte que você corta mais. Aqui no caso desse baixo, quando eu estava fazendo o contorno aqui com a tupia, ela deu uma escapada feia e ela bateu aqui, danificou aqui, então eu tive que meio que tentar disfarçar com um pouco de cola e pó de madeira. Se eu tivesse mais madeira, provavelmente eu teria descartado e começado de novo, porque foi uma escapada feia, mas acontece. No geral, tá bem legal. E eu fiquei bem satisfeito com o resultado, tanto visual como a tocabilidade, que é o mais importante, porque, como eu já disse, eu não ligo para a marca. Para mim, o que importa é primeiro a tocabilidade e segundo o visual, o modelo do instrumento. Bom, eu não quis ir muito em detalhes, mas eu vou deixar na descrição todas as peças, por exemplo, tarraxa, ponte, essas coisas. E eu vou deixar também nome e link para as ferramentas que eu usei, que eu comprei do AliExpress. Principalmente aquela parte de ferramentas para trabalho de traste. É interessante se você precisa fazer uma reforma, ou se você vai trocar os trastes, ou se você vai construir um braço. É bem legal e facilita bastante. E aí, para terminar essa primeira parte, eu quero deixar uma pergunta que eu estava pensando, né? Desse instrumento original da Tajima, o que sobrou aqui? O corpo, o escudo, ainda está com a captação e a elétrica, mas eu vou mudar. Então vai ficar o corpo, o escudo, esse plate aqui, basicamente só. Todo o resto vai ser mudado. E aí, esse baixo ainda continua sendo um Tajima modificado ou é um baixo Rod Guitars? Fica essa dúvida. Então é isso. Fica ligado aí para a segunda parte, que vai ser focada apenas na parte elétrica e eu vou tentar gravar uns sonzinhos. Eu não sou músico, eu não sei tocar, mas quem sabe eu peço para alguém fazer alguma coisa para ficar mais legal, para deixar uma ideia aí do som do baixo, e vamos ver o quão diferente vai ficar com a parte elétrica original e o upgrade. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até mais.